Hoje vamos conversar sobre movimento na educação infantil. Se esse assunto te interessa, vem com a gente que eu garanto que vai ser muito legal. Gente, então, hoje o nosso podcast está deliciosamente especial. Hoje nós vamos conversar aqui com pessoas incríveis que levam o movimento e a descoberta das crianças muito a sério. Eu vou apresentar para vocês a Gabriela. Fala um pouquinho de você, Gabi. Eu sou a Gabriela, sou professora de Educação Física, sou formada em licenciatura e bacharelado e tenho pós em Educação Física e Psicomotricidade também. Ai, que delícia! Um prazer, Gabi, ter você aqui com a gente hoje. Também. Então, agora eu vou apresentar para vocês a Andressa. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui. Eu sou a Andressa, pedagoga e psicomotricista. Ah, então, ó, vocês já estão vendo que vem conteúdo top aí, hein? E a Paula, que já é conhecida de vocês, mas vou pedir para ela se apresentar novamente. Oi, eu sou a Paula. Hoje eu estou especialmente feliz em estar aqui porque é a parte que eu mais amo do meu dia, da minha semana, que hoje eu vou falar sobre o yoga na educação infantil. Eu sou professora de yoga e trabalho com crianças. Ai, que delícia, né? Então vem com a gente e eu vou ler aqui para vocês um poema bem curtinho desse livro aqui, ó. Que é um dos meus livros preferidos. Escuta em movimento. Meu movimento, você vê? Movimento-me pela vontade. Vontade de brincar, de interagir, de conhecer e de explorar. Pela vontade de experimentar, olhar, estar em sintonia com a necessidade de ser. Materializar pensamentos, traduzidos na habilidade e no interesse. E a importância do olhar e o sentido de onde se quer ir. Olhar. E hoje a gente está aqui para olhar para esse movimento que às vezes incomoda, para esse movimento que às vezes traz tanto desconforto, que é o movimento da infância. Então esse bate-papo vai desmistificar um pouquinho, né, desse incômodo que o movimento às vezes traz. Qual que é a intenção desse movimento? Qual que é a intenção? Por que as crianças se movimentam tanto, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E qual é a intenção? Por que será que a gente precisa ter a educação física na educação infantil? Por que o yoga está chegando para esse movimento da educação infantil? Por que a psicomotricidade, com o olhar correto, respeitando os tempos do desenvolvimento da criança, é tão importante? Fala um pouquinho para mim, Gabi. Fala um pouquinho para mim do que você acha que a educação física pode colaborar na educação infantil. Será que é só para gastar energia, Gabi? Conta pra gente. Então, tem muita gente que acha, né, que educação física é só uma brincadeira para gastar energia, passar um tempo, uma parte de recreação, e isso é mentira, né, gente? Na educação física a gente desenvolve muitas coisas, tanto a parte cognitiva, social, emocional, tônus muscular, né, desenvolvimento motor e até o fino, né, muitas vezes. Então, além disso, nas brincadeiras, né, a gente também desenvolve a questão social, que é a parte da cooperação, né, que os amiguinhos vão brincando juntos, eles vão aprendendo a parte de aprender a esperar a vez deles, né, aprender a hora que tem que arremessar, a hora que tem que pular, a hora que tem que correr, a hora que tem que ficar parado, que muitas vezes é um pouco difícil, mas a gente vai trabalhando isso, né? Porque na educação infantil, o correr deles já vem com eles, né? Já nasce com eles. Assim que eles começam a andar, a correr, eles já querem ir para qualquer lado, quer correr de qualquer forma. Mas o brincar também tem como se desenvolver e eu amo essa parte. Ô, Gabi, a gente poderia dizer, então, que a educação física é uma ferramenta muito preciosa para começar a pontuar o controle inibitório, né? Trabalhar o controle inibitório das crianças, né? Com as regras. Me fala um pouquinho, como que você traz aí essa questão na hora das brincadeiras? Sim, a gente lá na escola, né? A gente costuma brincar muito de pique, né? Que é uma brincadeira comum, que a gente brincava muito na rua, enfim. A gente pode trazer isso para dentro da educação infantil na escola. E, por exemplo, o pique-cola, né? Que a gente tem que, assim que a gente é pego, a gente tem que ficar parado,
né? E esperar um outro colega salvar a gente, que é passar embaixo da perna, né? Então, trabalha bastante a parte da fase inibitória, né? Por conta disso, tem que parar, esperar a sua vez. Tem que esperar o coleguinha passar por baixo, já vai tendo, né, uma parte de noção espacial e volta a correr, né? Então, na brincadeira, eles estão se desenvolvendo o tempo todo. Com certeza, né? O convívio, Sim. as regras, né? Os combinados. Sim. Você sabia, Gabi, que tem escolas que punem as crianças, né? Um sistema punitivo de que tira a aula de educação física? Ou você se comporta, ou você vai perder a aula de educação física. Gente, isso não é muito bizarro? Bizarro. Eu vivi demais. isso. Você viveu? Eu vivi isso. Então, assim, olha como... Hoje a lei não permite mais, né? A gente tem aí uma estrutura legal que resguarda o direito da criança de se movimentar. Né? Então, é muito sério isso. Perder o recreio já é perder o movimento. Perder a educação física é algo surreal. Então, as crianças deixam de desenvolver um monte de coisa que precisa ser desenvolvido e que desenvolve nesse momento, com esse olhar profissional. Daqui a pouco a gente volta aqui para tirar mais dúvidas. Eu fiquei apavorada, né? Porque eu lembrei também da minha infância e lembrei de outras situações que a gente sabe disso, que ainda tem escola, né? Que às vezes acontece de perder determinados direitos, e esse direito, quando está relacionado ao movimento, ele é muito grave, né? Muito grave. Triste. E aí parece que a alegria da criança, né? Porque o movimento da criança, ele vem com alegria, né? É muito comum a gente ver a criança correndo, ela grita junto, né? Ela extravasa. É um momento... Porque, assim, entrando um pouco até no olhar da psicomotricidade, né? Para um olhar que é holístico, a gente entende que o movimento, ele não é só um ato motor, mas ele é o existir da criança. A criança se movimenta para existir. Então, quando a escola pune a criança tirando o movimento, ela dá a essa criança um motivo de se entristecer, porque ela vai perder o momento de existir. Olha, naquela muito sério, cena, né? E isso ainda acontece hoje, muitas vezes também, quando a gente impede a criança de viver aquele movimento que ela precisa fazer no instante, até dentro da sala, porque nós queremos que ela fique sentada no momento em que ela não consegue estar sentada, em que ela precisa extravasar, porque o movimento vai falar do que está acontecendo no mundo interno da criança. Então, né, ao contrário, a educação física, o momento da criança se movimentar, deveria ser uma forma de ajudar a criança a lidar com aquilo que ela está enfrentando. Então, se ela está muito estressada, ou se ela bateu em algum amigo, se ela agrediu, o movimento vai ajudar ela a atenuar as angústias que levou ela a essa reação. Perfeito, colocação perfeita. O mais interessante também nessa fala que você disse é que muita gente acha que, por exemplo, na educação física, a criança que é a mais bagunceira, que tá lidando mais com as suas energias, né? Ela pode botar a energia dela focada em uma outra coisa, né? Num esporte, numa natação, enfim, qualquer outra atividade física. Porque a criança não é bagunceira, ela tem que colocar suas energias em outras coisas, né? Então, por mais que a criança seja um pouquinho mais tímida, a gente tem que entender o porquê que ela tá um pouquinho mais tímida, porque ela não quer ser o pegador, porque que ela não quer... Tá em evidência ali naquele momento. Né? Ela não quer segurar a bola. Por quê? Talvez aquilo foi reprimido nela também, né? De você não consegue fazer, de você não vai conseguir pular, você não vai conseguir passar aí. Talvez isso tá sendo muito nítido na vida da criança, né? E a gente tem que incentivar sempre, né? Ela tentar mais vezes. É verdade. Trazer essa potência, né? A criança, ela nasce conectada com todo o poder de vida dela, né? Ele vem com tudo. Ela vai chorar, ela vai correr, ela vai tentar. E aí, quando ela erra, quando ela tem um comportamento que não é o esperado pelo adulto, você pune tirando o movimento, ela vai se reprimindo. Sim. E como é importante esse olhar do todo, né? A partir da educação física, da psicomotricidade, do yoga, quanta coisa a gente pode observar que esse corpo comunica, né? E aí a gente ter estratégias pedagógicas para poder trazer essa criança para esse desenvolvimento. Gabi falou aqui sobre lateralidade,
né? A importância disso ser trabalhado para uma prontidão de alfabetização, por exemplo, né? A criança precisa saber o que é esquerda, o que é direita, o que é em cima, o que é embaixo, né? Que o caderno você vai começar a escrever da esquerda para a direita, que precisa escrever até o final, até a margem, né? Então tem muita coisa que precisa passar pelo corpo. A gente sempre traz isso aqui, né, Paula? A gente conversa muito sobre as aprendizagens passarem pelo corpo para depois elas virem para o registro. Sim. Então, a gente está aqui com um timão completo. Aliás, depois a gente vai trazer Monique, da capoeira, para falar de movimento também, de cultura. Mas para esse movimento, fazendo toda essa inteireza para a criança entregar tudo depois lá no cognitivo, né? Eu acho bem interessante, assim, porque o olhar do yoga, ele é um olhar integral, né? Então, não é só o movimento, a gente integra ali a mente e o movimento, a gente integra a emoção, os valores. Então, tem toda uma filosofia que integra o movimento. É importante a gente trazer isso na educação, né? O movimento da criança, ele faz parte do desenvolvimento cognitivo, social, emocional. Isso passa pelo movimento, né? Quando eu trabalho no yoga e eu observo o grupo, eu observo o movimento, eu observo o estado emocional deles, a maneira como eles interagem, né? Então a gente aproveita para trabalhar também outros valores que passam pelo movimento. E aí, me conta um pouquinho. Pode falar, Andressa. Não, eu me lembrei, né, Paula, falando sobre isso, né, do grupo em movimento. A gente também tem a oportunidade de ver esse sujeito em relação. Porque o movimento causa essa relação. Eu vou pro outro para me relacionar, e aí eu vou me conhecer melhor, e aí eu vou saber melhor os meus limites, vou saber aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, mas isso vai acontecer no movimento com o outro. Então, né, o movimento também é importante porque leva a criança essa oportunidade de viver aquilo que ela quer viver, mas que ela só vai descobrir diante do outro. Com certeza. Essa relação. O que a Gisele estava comentando, né, sobre a lateralidade, tem muita gente que acha que não tem nada a ver, né, com a educação física, mas a gente trabalha muito sobre direita e esquerda, e não só isso, né, a gente também aprende qual pé vai caber em qual tênis, qual perna vai primeiro na calça, funções, né, do dia a dia, tornar uma criança funcional, né, um adulto funcional futuramente. Isso mesmo. E Paula, conta pra gente um pouquinho como é que você conseguiu, como é que traz essa filosofia do yoga para as crianças. E assim, é importante também você dizer aqui pra gente se o yoga tem algum vínculo religioso. Se tem alguma coisa, porque às vezes as pessoas, né, ficam com essa dúvida. Você consegue explicar pra gente, por favor? Sim. Não tem um vínculo religioso. O yoga é uma filosofia, não é uma religião, mas ela é uma filosofia que trabalha alguns valores éticos também, alguns valores sociais, por isso que algumas pessoas confundem, porque a gente fala de compaixão, a gente fala de solidariedade, a gente fala de autocuidado, de autoconhecimento, de consciência coletiva. Então, abre para uma série de valores que, em alguns momentos, se confundem com determinados valores de determinadas religiões. Mas, definitivamente, o yoga não é uma religião, né? Então, a gente não qualquer... prega, Entendi. né? A gente não prega, a gente não tem dogmas, não tem questões que a gente impõe às crianças de forma alguma, né? São valores que são trabalhados, que são questionados, que são conversados. Então, qualquer pessoa de qualquer religião pode praticar com certeza. O yoga. E aí, me conta, o yoga é o quê? É um momento para a criança relaxar? Porque às vezes a gente, né, vai falar do yoga para crianças e aí as famílias falam, gente, já faz assim, né? Vai voltar com a cabecinha. Gente. Não, né? Então vou pedir a Paula para contar pra gente como que funciona o yoga para crianças. Tem também um momento do relaxamento. O relaxamento, ele faz parte da prática, mas a prática não se resume ao relaxamento, longe disso.
Na verdade, o yoga, ele tem uma aula de yoga completa, ela tem várias etapas, né? Então, a gente tem a etapa do corpo, do aquecimento, né? Então, do conhecimento do corpo, da flexibilidade, que a gente trabalha o equilíbrio também, a gente trabalha o tônus muscular, tem uma série de questões que passam pelo corpo, né? Tem as posturas, mas também tem histórias, também tem um momento mais lúdico, tem música, tem brincadeira, porque a gente está falando de crianças, né? Então a gente não pode imaginar uma aula de adulto ali super centrada quando a gente está falando de uma aula em grupo e uma aula com crianças, que o tempo de concentração também é menor, mas a gente trabalha sequências, a gente trabalha posturas. Eu trouxe até umas cartinhas aqui que eu adoro, que eu uso muito com as crianças. Aqui, acho que dá para ver, né? Eles amam essas cartinhas, que às vezes fica mais fácil para eles visualizarem ali, né? E também formas de brincar com elas. Então, às vezes, a gente joga dados, elas têm cores, e a gente vai criando as sequências. Algumas crianças gostam de mostrar também a postura, então elas pegam escondidas para elas ensinarem para o grupo, né? Então, tem um momento que ela está em evidência, que aquela criança está em evidência, que os outros estão ali respeitando aquele momento, né? Eu uso muito alguns livros também, que a gente vai para as posturas que imitam animais, né? Também tem esse viés aí do yoga para crianças, aí eles adoram também. A tartaruga é a rainha. É a rainha, o carro-chefe, o coelho, eles adoram também. Então, e a gente trabalha os valores, né? Eu também tenho umas cartinhas aqui que... principalmente com as crianças um pouquinho maiores, né? Então, assim, esse aqui é deixar de criticar e mentir, né? Então, a gente trabalha de algumas formas. Perdão, são os valores que eu estava comentando, paciência, né? Sim, e aí, muito importante. Enfim, não é religioso, né? Mas são valores morais, sociais, né? Emocionais, que a gente também aproveita. Olha, gente, que maravilhoso, lindo, né? Tem movimentos amplos, tem movimentos mais conscientes, temos movimentos de todo tipo, né? É sensacional. E observar uma aula das crianças, gente, é um presente. Sintam-se convidados, viu? A irem um dia observar uma aula de yoga, de educação física. E aí, aproveitando... Paula, só mais uma coisa. E com os bebês? Rola? Como que funciona? Porque as pessoas ficam... Oi? Como assim? Porque os maiores vão ver a cartinha, né? Vão ver ali, vão ouvir a história, já conseguem, né? Acho que a partir de 3 anos e meio eles já conseguem fazer algumas posturas. Já, até no maternal já conseguem. 2 aninhos, maternal, 2 aninhos. Eles já conseguem fazer algumas posturas, sim. Gente, não é de derreter tudo, é de derreter tudo, maravilhoso. E com os bebês, como que funciona? Então, com os bebês é mais a musiquinha, né? E é mais o relaxamento e é mais o conhecimento do próprio corpo. Então, é uma oportunidade dos bebês de se tocarem, né? Da massagem, deles de alongar também, de esticar esse corpinho, de entender o que é pé, o que é mão, né? Eles se verem no espelho. Então, para os bebês, está mais ligado a essa primeira percepção corporal. Acabou de sair da barriga da mãe, quem sou eu, né? Vamos lá tocar esse corpinho, sensacional. Esse contato prazeroso, esse cuidado, esse senso essa necessidade de cuidado mesmo, né? É lindo. E aí, falando de bebês e de crianças muito piticas, a gente vai conversar um pouquinho com a Andressa agora, que vem com uma proposta muito... que eu fiquei apaixonada, apesar de não conhecer a fundo, né? Mas é uma coisa que me encantou, que é a PPA, que é uma proposta muito diferenciada da psicomotricidade. É algo que tocou muito forte o meu coração. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de como que funciona a PPA com os piticos. Porque a Andressa trabalha com os piticos, assim, no sentido do que eu convivo com ela de trabalho. Eu sei que a psicomotricidade, ela não é só para bebês, né? Isso. Mas aí deixa a Andressa discorrer aí sobre esse assunto. Conta pra mim, como é que é, o que é a PPA, como que funciona, Andressa? Então, a PPA é uma prática psicomotora baseada no Aucouturier, que foi um psicólogo, né, que descobriu que o desenvolvimento motor da criança acontece
ao mesmo tempo que o seu desenvolvimento psíquico. E ele foi percebendo que a expressão motora livre da criança fortalecia ela para vencer as suas limitações, as suas fragilidades. E ele criou essa metodologia, que é uma metodologia que respeita esse movimento livre, mas que ao mesmo tempo dá a essa criança um enquadre de segurança para que ela possa se desenvolver na relação com o outro. Então, a psicomotricidade que acontece com os pequenininhos, ela vem mostrar para eles que eles têm um adulto disponível para ajudá-los a viver aquilo que eles precisam para o desenvolvimento motor deles. Então, a gente não impõe circuitos, a gente não impõe brincadeiras direcionadas, a gente acolhe aquilo que a criança vai criar. É um espaço de criação, né, de movimento livre e de potência, né? Então, a gente trabalha com a potência da criança. E isso conversa muito com a nossa abordagem, né? Que é a abordagem de Amy Pickler, que Amy Pickler defendia o livre movimentar da criança também, né? Deixe livre me movimentar, deixa meu tempo, não coloca uma almofada para eu sentar se eu não estou pronto para sentar sobre os isquios, não me coloca para andar com o braço para cima, porque eu não vou caminhar com o braço para cima, né? Então, Amy Pickler defendia exatamente isso, que a criança precisa de espaço seguro e de adultos disponíveis, né? O que é tão difícil hoje ter disponibilidade, né? Sim. E aí, me conta, o que você consegue observar, né? Usando essa técnica, eu sei que é uma técnica francesa, né? Isso, ela nasceu na França e ainda não é muito conhecida, né? Principalmente no Brasil, mas a gente já tem tido mais acesso, né? E eu fico muito feliz com isso, porque ela é muito linda e eficaz. E ela é uma metodologia que começa na gente, no profissional. Então, o profissional vive essa experiência para que ele possa, então, oferecer isso para a criança, né? E viver de verdade essa disponibilidade, né? O Bernard, ele valoriza não o que se diz, mas o que se vive. Então, o momento com a criança não é para o profissional, é para a criança. Então, a gente prepara um ambiente, a gente tem um material específico, né? Eu trouxe até aqui um pouquinho da representação das almofadas, né? A gente trabalha com as almofadas de espuma e, como vocês podem observar, elas não são prontas, elas são moldadas, elas são construídas pela criança. Então, a criança tem essa liberdade de simbolizar através das almofadas, do tecido, das cordas, a brincadeira que está nascendo, na verdade, dentro dela. E que ela está expressando e precisando de alguém ali para viver isso com ela. Mas esse alguém que vai viver isso com ela, Andressa, esse adulto, no caso, ou as outras crianças, interferem nesse movimento dela ou deixa livre para ver até onde ela vai? Como é isso? Sim. Na verdade, a gente trabalha com princípios, né? E aí eu estava ouvindo a Paula, estava lembrando disso. Nós temos princípios que são princípios muito claros e muito bem definidos para que a criança tenha liberdade dentro de um limite que vai ter espaço e tempo para isso acontecer. Então, não é totalmente livre no sentido de que a criança vai entrar naquele espaço e vai viver o que ela quer sem ter uma proteção, por exemplo. Mas ela vai ter uma liberdade dentro de um espaço que é preparado para isso. Então, a gente tem, dentro dessa sessão, né, dessa vivência, na verdade, né, materiais que são para o movimento de expressão livre, mas que depois se transforma no movimento, numa expressão gráfico-plástico, onde a criança ela vai sair do prazer de agir para o prazer de pensar. E o que isso tem a ver com o desenvolvimento da criança? Tem tudo a ver, porque a criança ela é o movimento, ela nasce e ela descobre o mundo por meio do movimento, mas nós vamos introduzindo aos poucos, né, na nossa sociedade, o escrever, o falar. Então, dentro da PPA, ela vai encontrando isso de uma forma própria dela. Isso é muito importante na PPA. A gente não impõe para ela modelos, a gente quer que essa criança exista
do jeito que ela nasceu para ser. E aí ela precisa estar fortalecida para isso. Perfeito. Sabe que eu tava aqui lembrando? Meninas, eu li não chegou nem a ser um artigo, acho que foi uma postagem, que as pessoas estão querendo construir a infância a partir do telhado. Eu achei isso muito interessante e acho que cabe muito aqui para nossa reflexão. Ela está sendo construída, as infâncias estão... Os adultos querem que as crianças sejam construídas de cima para baixo, né? Olha, a gente está falando de base. A criança se descobre e existe a partir do movimento. Só que aí a gente precisa fazer a base dessa casa. E essa postagem que eu vi hoje, ela fala sobre isso. Sobre a gente querer passar à frente. Então tá vindo do telhado. A escrita, a alfabetização, a consciência matemática, a se apropriar de todos esses saberes, é o telhado dessa infância. Né? Primeiro é a base. A gente vem com essa base, com a psicomotricidade, com a educação física, com brincar livre, com yoga, com um movimento mais amplo, né? Trabalhando tudo isso, estruturando essa base para o telhado chegar e fechar a casinha, né? Mas a casinha não vai dar certo, a casinha não vai ficar bacana se você começar daqui depois, isso vai aparecer. Gente, podem me corrigir se eu estiver falando alguma besteira. Porque como que a gente estrutura uma infância partindo do cognitivo? E aí, o que acontece? É muito perigoso, né, meninas? Porque a gente entra no lugar dos sintomas, né? A gente tá falando ultimamente da adultização das crianças, né? Que não se dá apenas por uma reprodução de modelos adultos. Mas, por exemplo, nós temos visto crianças ansiosas, né? Crianças desasseguradas, crianças que têm medo de viver o movimento. Por quê? Porque foram muito estimuladas cognitivamente no tempo em que elas precisavam existir no movimento. Perfeito. É isso. Elas precisam primeiro existir nesse lugar. Eu lembrei de uma atividade, assim, para trazer um exemplo, né? Agora, uma coisa mais concreto, mais prático. E aí eu lembrei de uma atividade que eu fiz essa semana passada, com as crianças lá na escola, que eu levei, né, as cartinhas, já algumas selecionadas, de posturas de equilíbrio. E aí, todas elas, né, depois, num determinado momento da aula, todas elas tinham a oportunidade de escolher uma postura de equilíbrio e escolher uma pedra, que lá na nossa escola a gente tem bastante natureza e tem umas pedras, né? E eles podiam escolher a pedra também, porque alguns eram mais audaciosos e queriam estar mais lá no altão, outros queriam uma pedra menorzinha, e aí eles podiam escolher para fazer aquela postura de equilíbrio na pedra. E claro que eu estava ali, né, apoiando, dando segurança para eles, mas eu pensei, me veio forte aqui, né, quanta coisa que tem por trás disso, né? Eles estavam ali conectados com a natureza, sendo parte da natureza, né, se equilibrando, experimentando um movimento, e um esperando a vez do outro, todos eles ajudando, assim, incentivando, dizendo que ia conseguir, porque eram colaborativo, né? E eram movimentos mais audaciosos de equilíbrio, né? Então, algumas crianças com mais dificuldade. E aí, como isso tudo é tão mais importante do que despejar um conteúdo, né, para crianças pequenas. E a gente está vendo essa inversão de valores, né? Às vezes na escola você tem muito mais oportunidade da criança estar sentada ouvindo o conteúdo de cima para baixo ali, do que experimentando o próprio corpo, a natureza, o vento, né? Convivendo com outras crianças, colaborando. Então, me veio forte esse exemplo. Eu acho que é unânime aqui, todas nós profissionais, né, que lidam com crianças, que essa base precisa ser fortalecida, que esse momento do desenvolvimento é precioso, né? Eu tenho certeza que a criança que é bem trabalhada aqui, nesse movimento, ela vai ter menos sintomas, né, na adolescência, né? Quando chegar lá na frente. A criança que tem liberdade, né, Gabi? De correr, de brincar. Sim, através dos jogos e brincadeiras, por exemplo, né, que eles vão se descobrindo, né? Eles mesmos, às vezes, criam suas regras nas brincadeiras, porque nas brincadeiras a gente brinca como a gente quer, né? E é muito interessante ver as crianças brincando. Às vezes eu passo uma atividade para elas, mas criança é imprevisível. Ela vai brincar ali, de repente ela pode mudar um pouco e eu fico só observando, né? E eu deixo, porque ali ela tá estimulando a criatividade, a imaginação. Ela tá desenvolvendo o coletivo, né? A parte social e emocional também. O dividir, o cooperar.
As muito pessoas interessante. precisam entender, a gente, né? Quando eu falo as pessoas, eu me incluo também. Também venho cheio de... A gente vem, né? Cheia de sequelas aí, de uma educação muito Marcas, tradicional. né, Gi? Marcas, exatamente. E Traumas. Traumas. Também. Por que não? Traumas. Por que não? E a gente precisa entender que as crianças, elas dão conta. Né? Elas conseguem brincar e é lá no convívio social, é na brincadeira, é no movimento, é numa postura mais ousada que elas conseguem entender o que pode ser mudado, o que é regra, o que é combinado, e o convívio social, respeito ao corpo, o seu próprio corpo, o corpo do outro. Não vai ser no livro. Não adianta sentar lá, porque a criança vai decorar. Ela vai decorar, mas é na brincadeira, porque olha só, eu sei que na educação física, por exemplo, tem regras. O jogo de queimado, como funciona? Qual é a regra do jogo, né? A regra do jogo jogou, bateu a bola em você, não segurou a bola, você tá queimado. Essa é a regra, então eles precisam entender que é assim que funciona. Gabi, a gente pode fazer um queimado com uma regra diferente? Pode. Aí pode. Sempre Mas pode. hoje não. Né? Vamos supor, né? Pode mudar a regra às vezes e pode ser que a gente queira usar a regra que já está estabelecida dependendo da faixa etária da criança. Então, a gente entender essa fase do desenvolvimento, vai chegar lá na adolescência, vai jogar handball, tem um monte de regra e é aqui embaixo que ele entendeu como que funcionam as regras. O que dá para mudar, o que não dá. Sim, você comentando essa parte das regras, né? Tem gente que não sabe a diferença de brincadeira, jogos e esportes, por exemplo. Na brincadeira, a gente tem... As brincadeiras, né? Pode ser as culturais, que a gente quer brincar. Pode ser uma peladinha, por exemplo, né? Ao invés do futebol. Porque são regras simples, né? Tem que ter algumas regras simples de, por exemplo, vamos brincar aqui, não ali. Vamos usar essa bola e não a outra bola. Essa é a questão da brincadeira. No jogo, por exemplo, temos regras, porém... também são mais flexíveis, como você disse aí no queimado, né? Temos o queimado, que tem a regra, né? Que eu vou arremessar a bola, vou ser queimado, vou para outro campo, por exemplo. Às vezes eu não vou para outro campo, eu fico no meu campo mesmo. E no esporte, a gente já tem regras mais estabelecidas, né? Que isso a gente vai trabalhando por etapas. Então, na educação infantil, a gente não pega muito nas regras, né? Para quando ela chegar lá no ensino fundamental, ensino médio... ela já entender que as regras têm que ser seguidas. E não só nas brincadeiras, né? Às vezes são combinados de casa, regras em casa, né? Igual eu falei antes, né? Tornar adultos, adolescentes, crianças mais funcionais. Exato. Posso dar um exemplo? Pode. Você me deixou com gostinho aqui. Coisa boa. Trabalhando com as crianças pequenas, né? Eu comecei a introduzir com elas, a partir dos princípios da PPA, os combinados da nossa sala. E para que elas possam entender, começando no corpo, né? Por quê? Porque a atenção, o cuidado consigo mesmo, o cuidado com o outro não é cognitivo. É aprendido no corpo. Então, elas já conhecem lá na nossa escola... que existem 3 combinados, que são combinados, são princípios que a gente aplica dependendo da situação. Que o primeiro é cuidar do seu corpício, né, que elas amam, então a gente faz a brincadeira. O segundo é cuidar do corpo do outro e o terceiro é cuidar do nosso espaço. E isso começamos a introduzir repetidamente, porque a criança ela se assegura, né, com a repetição. Então, toda semana a gente começava por esses combinados. E hoje, quando uma criança machuca a outra dentro da brincadeira, que é normal, eu vejo elas dizendo, crianças de 2 anos... Cuidado com o meu corpo. É lindo, Cuidado né? com o meu corpício. E sim, começa daí, né? O cuidado que eu posso ter comigo e com o outro, sem ser uma regra, né? Sim. Isso é um princípio, né? Como a Gabi falou, que a gente vai introduzindo por meio da brincadeira, do simbólico, né? Que é o que fortalece a criança. A gente não precisa trazer algo rígido para ela, né? E eu achei muito interessante isso que a Gabi falou, porque quando a gente fala do ato de brincar, muitas vezes as pessoas pensam que é algo sem valor. Ao contrário,
é muito valoroso, porém, na linguagem da criança. Andressa, aproveitando aí que você está falando essas coisas tão maravilhosas, eu quero te fazer uma pergunta. Não, você falou um pouco antes sobre, assim, os sintomas que aparecem, né? Os sintomas que aparecem aí na segunda etapa da infância, né? Na pré-adolescência, ali não vamos falar do fundamental, não vamos entrar no quesito pré-adolescência, não. Vamos deixar isso para outro assunto, outro papo. Mas vamos supor que, né, a gente tem muitas crianças que não tiveram acesso a esse olhar da PPA, da educação física, do yoga, né, de uma escola que respeita, de uma família que já está atenta a essa necessidade do movimento. E aí ela já está uma criança sintomática. Existe alguma possibilidade de ajuda dentro da psicomotricidade com a visão PPA? Sim, Dá pra gente mitigar esse dano aí, melhorar um pouco? A PPA, ela é um campo da ajuda, né, à infância, que trabalha com a ressignificação das experiências. Então, a gente atualiza aquilo que a criança viveu de uma forma ruim, né? A gente atualiza dentro dessa relação, dentro dessa brincadeira com os materiais transformáveis, onde a própria criança vai trazendo pra gente, nem precisa falar, mas no próprio corpo, na própria brincadeira, esses sintomas. E a gente acolhe esses sintomas e ajuda essa criança a ressignificar isso com experiências positivas, com experiências de asseguramento, né? Então, muitas vezes, esses sintomas, eles aparecem porque a criança não foi assegurada da maneira que ela precisava. Você pode dar, amiga, algum exemplo específico? Por exemplo, assim, de mau comportamento, vamos dizer mau comportamento, mas assim, uma resistência de seguir os combinados, alguma coisa assim mais concreta só pra gente exemplificar. Tá bom. Uma criança que tem dificuldade de seguir os combinados, né? A regra pra ela a desassegura. Na verdade, ela não consegue ver aquilo como algo positivo, então ela reage, né, de uma forma agressiva, por exemplo. Bem, dentro da PPA, ela vai encontrar uma sala segura, com materiais seguros, em que ela vai poder expressar isso, né, da maneira que ela precisa, sem ser corrigida de uma forma sem ser penalizada, né? Eu acho que esse é o diferencial da PPA, porque aquilo que a criança traz pra gente, sendo uma agressão, sendo um medo, né? Ela vai ser acolhida e vai ser fortalecida por meio do vínculo da relação e de um olhar que ela precisa. Então, esse sintoma, na verdade, está escondendo algo que traz para ela, né, um medo, uma insegurança. Então, eu vou usar materiais também como a própria história. A história, ela é um instrumento de asseguramento. Então, quando a criança escuta uma história, ela está tendo um espelho psíquico de como ela se sente, de como ela gostaria de se sentir. Então, eu vou ajudar essa criança a encontrar quem ela é, sem que ela precise usar esse comportamento para existir. Perfeito. Tá? Então, é isso. A PPA, ela vai trazer diversos materiais que vão... A gente trabalha, né, com materiais. Então, dependendo da situação, eu vou estudar o material que vai trazer aquilo que a criança precisa para que ela não apresente mais esses sintomas. Maravilha. Conforme a relação for acontecendo. Perfeito. É só importante ressaltar que, assim, os adultos, a PPA sozinha, ela não vai operar um milagre, né? Então, a gente tem uma parentalidade que precisa tá olhada. Né, precisa ser vista. Essa parentalidade, a gente precisa, para ter eu acredito que para ter um bom resultado, a família precisa estar disponível a rever também os seus conceitos, os seus valores, a sua rotina, né, para ajustar esse vínculo e a PPA conseguir aí entregar uma criança mais segura que saiba se comunicar, né, de uma forma mais tranquila. Foi importante você falar isso, porque a PPA, ela trabalha com uma escuta, né? Uma escuta afinada
dessa criança. Então, muitas vezes, a família não consegue ouvir essa criança, né? Não consegue entender esse sintoma. Então, a gente vai entrar como uma ajuda, não a criança apenas, mas a família, a esse ambiente, a esse lugar, ajudando essa família com os ajustes, né, necessários para que esse ambiente familiar se torne a segurança, o asseguramento que essa criança encontra lá na PPA. Sim, muito maravilhoso, né? Poder ter tudo isso, tudão aqui, ó, para as nossas crianças. Paulo, qual a importância? O que você acha? Por que você acha que é importante as crianças terem acesso ao yoga no ambiente escolar, por exemplo? Eu acho que é um privilégio, né? Assim, eu acho que todas as crianças deveriam ter esse acesso, porque é uma oportunidade de se conectar com a natureza, de se sentir parte da natureza, de ser parte da natureza, de existir, que eu estava ouvindo a Andressa falar, né? Assim, quando a criança pratica yoga, ela está existindo, ela está vivendo o presente. E é tão complicado a gente... Hoje em dia, né, a gente está sempre pensando em outras coisas. E as crianças também. A gente acha que a criança, genuinamente, ela vive o presente. Mas muito cedinho, a gente tira isso. A sociedade tira isso da criança. Come rápido, tá na aula de não sei o quê. A gente precisa sair. Ou termina essa atividade, tá na hora de lanchar, tá na hora de ir lá para fora, né? Então, no ambiente escolar, mas no ambiente familiar também. A gente tira muito rápido a criança do momento presente. E o yoga é um momento de viver o presente. Então, quando você coloca a sua consciência naquele movimento, quando você tem essa oportunidade de parar, de respirar, você traz a criança para o presente, você traz essa conexão do corpo, da mente, né? E o interessante é que muito novinhos, eles já começam a meditar. Às vezes a gente fala, não é possível, não medita. É possível. É possível, eles meditam, claro que num tempo reduzido. Eles não têm o mesmo tempo de concentração de um adulto, mas algumas crianças meditam até por um tempo bem razoável. A gente tem lá na escola algumas crianças que gostam desse momento, que ficam ali concentrados, né? E a meditação, ele é um momento de concentração, né? Muita gente acha que a meditação é um momento de esvaziamento da mente total, e não é. A meditação, ela é foco, ela é concentração, ela é união, porque yoga significa união. Então, quando você consegue atingir o ápice da meditação, você está unido à natureza, ao universo. Então, você se concentra, você coloca toda a sua energia para se unir ao todo, né? E aí as crianças já conseguem isso. Então, maravilhoso. A educação física, ela já está um passo além, né? Já é obrigatoriedade, né? A partir dos 4 anos de idade, eu acho que né? A escolaridade já precisa ter aula de educação física, né? Então, a educação física, ela já está um passo além, né? Das outras disciplinas que a gente defende, dos outros movimentos que a gente defende e oferece. A educação física, ela já vem com um lugar de obrigatoriedade. Mas mesmo sendo, que bom que é obrigatório, acho que deveria ser já sempre, né? Que ótimo que é obrigatório. Mas me fala, Gabi, o seu olhar, assim, por que você acha que a educação física merece esse lugar de obrigatoriedade na escola? É muito interessante você falar sobre isso, né? Que até dentro da BNCC, né, que a gente tem o campo, né, de experiência, que é o campo Gestos e Movimentos, né? Lá já estão tudo que a gente precisa saber, e é nisso que a gente vai aplicando durante a educação infantil, né? O mais importante, que eu acho, né? O mais importante da educação física na educação infantil, porque além das brincadeiras, ela vai se desenvolver como um todo, né? Tanto ganhando força, equilíbrio, noção de tempo, questão cognitiva, que a psicomotricidade pega muito também, emocional também, que é o mais importante para o nosso dia a dia, né? Para futuramente também. A educação física, ela, além da gente brincar e se desenvolver, a gente vai adquirindo habilidades, né? Então, talvez até na infância, os pais em casa podem observar no que as crianças têm mais habilidades, até para inserir em uma outra atividade física, inserir em um campo talvez de dança, natação. A gente tem que estar sempre explorando este movimento, né? Porque o corpo fala através do movimento. Então, isso é lindo demais. É verdade, maravilhoso. Lindo, maravilhoso. A infância é algo, né, gente? Vamos combinar aqui? A gente pisca, a criança se desenvolve. A gente pisca, a criança tá pulando já.
É muito São rápido. conquistas, né? Sim. São conquistas que são muito lindas, porque realmente fala de uma criança que está descobrindo o mundo, né? E está se descobrindo ao mesmo tempo. Então, quando ela pula, né? Quando ela começa a correr, quando ela dá o giro, ela tá testando os limites próprios, né? Não é, Sim. Gabi? A Andressa falou, e eu quero até comentar sobre uma atividade que eu fiz também na escola, que pegando a questão também da prof. O pular corda, por exemplo, eu tenho uma turminha do primeiro ano Fofos. que eles estão muito nessa questão de pular corda, né? Eles querem muito pular corda. Então, eu vou colocando desafios para eles, né? Conseguirem passar esses desafios. Então, talvez uma criança não consiga pular hoje, mas a gente incentiva ela a continuar tentando para que ela possa conseguir futuramente. Então, o que aconteceu com a minha turminha? Ninguém conseguia pular nada. De repente, estavam pulando 10 vezes. Agora eles estão entrando, saindo, pulando de trás para frente, por exemplo, e eles vão percebendo essas conquistas. E um comemorando a conquista do outro, né? Que isso é muito, Isso é lindo. muito Isso interessante. é lindo, gente, porque o que a Gabi tá falando não é um movimento, né, que aconteceu apenas, mas são crianças que estão vencendo os próprios limites sem a ajuda do outro. Eles estão conseguindo criar mundos dentro deles para vencer uma dificuldade. Então, a Gabi trouxe um desafio que antes para eles era algo que ainda não era possível. E eles fizeram acontecer com o incentivo, né? O olhar da Gabi, né? O olhar e o toque da Gabi fortaleceram essas crianças para elas tentarem sem medo, né, do que viria a acontecer. E aí a conquista vai acontecendo, né, que é estritamente emocional, mas que reflete no movimento motor. É muito lindo, sou apaixonada. Eu também. Eu fiquei pensando aqui também, né, da importância da escola conseguir olhar esse movimento e às vezes até se antecipar também, em observar se tem alguma questão ali, alguma dificuldade maior de determinada criança e relacionar isso ao cognitivo também. Às vezes a dificuldade ela começa no movimento, né? A criança sim. que às vezes está com uma postura diferente ou tônus muscular diferente ou não está conseguindo determinado movimento. Então, esse olhar, ter profissionais que conhecem o conhecimento, que entendem, não é antecipar o movimento, não é trazer, eu não estou falando aqui de antecipar, de queimar etapas, ao contrário, estou falando de ter essa observação cuidadosa do movimento da criança, né? Como a gente consegue antecipar questões, né? ajudar essas crianças a se desenvolverem plenamente a partir desse olhar carinhoso Eu do queria movimento. até aproveitar para dizer que é um diferencial a escola que tem a psicomotricidade, né, como aliada, porque muitas vezes a psicomotricidade ela é vista como uma terapia que entra numa ajuda à criança que tem uma dificuldade motora. Isso é muito triste, né? Porque a psicomotricidade, ela tá aí justamente para estimular a criança a ter esse desenvolvimento no tempo certo, e principalmente ajudar essa criança a usar o seu potencial na idade que ela está. É um olhar de promoção de saúde, não de Exato, tratamento só, né? Exato, Paulo, exato. Nossa, é essa frase. Isso aí, promoção de saúde, não de tratamento. Adorei. É verdade, isso. é verdade. Prevenção, né? É o desenvolvimento pleno. O que é o desenvolvimento pleno de uma pessoa, né? É o desenvolvimento que consegue olhar para todas as áreas. E como é triste, muitas vezes a gente querer esperar que a criança apresente uma dificuldade, uma deficiência, muitas vezes, para que ela receba ajuda ou receba, né, o estímulo. Então, quando a escola já traz isso, né, para a criança, né, no tempo certo, a gente tem muito mais chance de dar as condições, né, necessárias para o desenvolvimento pleno dessa criança. E, claro, se ela apresentar alguma necessidade, de a gente ajudá-la a vencer isso, né, sem grandes prejuízos. Mitigação de danos. A gente trabalha com redução de danos. Vamos lá.
eu ia te perguntar, Andressa, se qual a importância que você acha que a psicomotricidade tem na escola, mas acho que você já falou. Acabei falando. Alguém quer completar alguma coisa? Tá tudo bem? Bem. Eu acho que o nosso papo foi muito bom, né? Muito maravilhoso. Interessante de que como tá tudo relacionado, né? Nós todas estamos trabalhando juntas e pro mesmo objetivo, né? O movimentar, o movimento. O desenvolvimento pleno das crianças. Total. Isso aí. Gente, obrigada. Agradeço. Obrigada. Passou rapidinho. Passou muito rapidinho, viu? Que venham outros encontros. Vou deixar aqui, ó, um convite para vocês curtirem, compartilharem o nosso podcast, que é patrocinado pela Creche Escola Nosso Quintal, com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado. Então, vamos junto que vai dar certo. Curte, compartilha. Vai aparecer aqui embaixo a @ da Andressa, da Gabi, da Paula, o nosso, para vocês virem junto com a gente construir uma infância muito, muito feliz. Vamos junto que vai dar certo, viu?